às 10 horas do dia 14 de agosto de 2019, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar e apurar os casos de feminicídio no Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença das excelentíssimas senhoras deputadas Zeidan e deputada Mônica Francisco, respectivamente relator e vice-presidente, e também em deslocamento o deputado Chicão Bulhões, declaro abertos os trabalhos da 15ª reunião ordinária para as seguintes deliberações, registrando aqui que a deputada enfermeira Rejane nos encaminhou uma mensagem justificando sua ausência em razão do falecimento de uma pessoa de sua família. Essa reunião, nós vamos objetivar essa reunião no sentido de fazer a aprovação das últimas providências a serem adotadas. Eu queria apenas relembrar que no próximo dia 26 de agosto nós estaremos encerrando o primeiro pedido de renovação do prazo. Então, no dia 26 de agosto, nós encerramos o prazo de 60 dias e temos, então, que pedir um novo prazo que não poderá ser estendido numa nova fase por mais 60 dias, e queria pedir a autorização dos senhores deputados, e que nesse prazo de 60 dias, que termina em 26 de outubro, nós devemos ter concluído não só todas as diligências, como também o relatório. Sei que a deputada Zeidan já tem um relatório em andamento, né? Gostaria de solicitar nesse momento, se já houvesse algum tipo de recomendação ou algum tipo de sugestão de projeto de lei, que essas informações não precisa ser necessariamente todo o relatório, mas pelo menos essas recomendações e as sugestões de projeto de lei, porque qual seria o meu encaminhamento? Para que a gente observasse essas recomendações e, se houvesse a possibilidade de uma indicação legislativa ou de um projeto de lei, que a gente pudesse já construir com as nossas assessorias esses projetos de lei para que fossem encaminhados juntos com o relatório. Vou dar uma sugestão bem pontual. Quando a senhora Elaine esteve aqui, que é aquela vítima que foi amplamente divulgada, ela fez uma observação sobre o quanto estão despreparados os porteiros para atender essas questões de feminicídio. Então, ela falou que, embora ela tivesse lá um porteiro 24 horas, mas que o porteiro entrou sem autorização, permitiu o ingresso, que ela alertou o porteiro que não conhecia o nome que o homem apresentava. Então, havia ali alguns indicativos, né, de que algo estava errado. Eu não estou querendo transferir para o porteiro a responsabilidade da agressão, por favor. Mas o que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que a Polícia Civil e a Polícia Militar têm cursos de formação de porteiros para o enfrentamento dos crimes contra o patrimônio, poderia surgir uma indicação legislativa nossa para que a Polícia Civil e a Polícia Militar procedessem a cursos de formação, né, de qualificação, não de formação, ou que, no momento que estivessem lá reunidos para tratar do roubo e do furto à residência, pudessem também estar tratando o feminicídio. Então, essa era a primeira colocação que eu queria fazer, no sentido de que pudesse, deputada Zeidan, vir já as recomendações e que nós pudéssemos estar construindo em conjunto os projetos de lei e as indicações. Sei que aqui estão presentes as assessorias, né? Eu queria até saber, sei que está a assessoria da deputada Mônica, da deputada Zeidan, da deputada Rejane, do deputado Chicão, da deputada Tia Ju. E aí eu queria fazer uma solicitação, que esses temas que foram tratados aqui, que fossem, né, que pudessem surgir projetos de lei, que a gente apresentasse esses projetos de lei em conjunto pela CPI. Então,
Então, todos os deputados, né, assinariam esse projeto. E pedir às assessorias também, né, que, com a autorização da deputada Zeidan, fizessem essa interlocução direta, acho que já tem, inclusive, o grupo dos assessores, para também dar as suas sugestões, né? Olha, na audiência tal eu observei isso, que às vezes a gente pode não ter, né? Pode não ter se apercebido, então queria muito, eu valorizo muito a presença dos assessores. Lá na Comissão de Saúde, a deputada Mônica me acompanha na Comissão de Saúde, eu sempre agradeço os assessores que nos ajudam muito nas reuniões. Então, pedir às assessorias que não só construíssem conosco esses projetos, né, para que fossem todos da comissão, e que, se tivesse alguma sugestão, fazer. O último assunto, né, é que nós zeramos aqui todas as diligências que foram adotadas. Então, nós temos agora a aprovação das audiências públicas. E aí eu queria lembrar o seguinte: nós temos uma escolha de Sofia a fazer nessas audiências, tá? Por quê? Porque nós teremos que, obrigatoriamente, construir essas audiências entre os meses de agosto e setembro. Então, a gente tem que estabelecer, eu queria me permitir, a estabelecer um marco até o dia 26 de setembro. Por quê? Porque no dia 26 de outubro, a deputada Zeidan terá que apresentar o seu relatório. E nós teremos que tão somente fazer não podemos pedir uma nova renovação de prazo, e teremos tão somente que fazer uma audiência, uma reunião, melhor dizendo, para aprovação do relatório. Então, a gente tem que, obrigatoriamente, construir essas audiências dentro desse período. A gente não pode, né? Então, temos que acomodar nossas agendas porque também não acho interessante, né? E aí queria pedir que as assessorias ficassem atentos. Também não acho interessante que a audiência conte apenas com a presença da presidente, que obrigatoriamente tem que estar, né? Ou apenas da relatora e da vice-presidente. Acho que o interessante é que a gente faça isso em conjunto, né? E quem me conhece, quem já militou nessa casa comigo, sabe muito bem, né, que quando a gente faz as audiências fora da capital, eu sempre compartilho a presidência com a pessoa que sugeriu, né? Então, por exemplo, há uma sugestão aqui da deputada Mônica que a audiência seja em Caxias. Então, mesmo que eu estarei presente em Caxias, eu sempre vou ceder a presidência em razão do pedido feito diretamente pela deputada Mônica. Então, para a gente, mas o ideal mesmo é que a gente esteja com todo mundo. Há uma sugestão aqui de um calendário, e também há uma sugestão da deputada Renata, que não está aqui, para que haja uma audiência que seja feita dentro da comunidade da Maré. Eu entendo perfeitamente toda a ponderação apresentada pela deputada Renata. A deputada Renata é presidente da Comissão de Direitos Humanos, é um membro dessa CPI que contribui muito para a CPI, mas eu queria fazer um encaminhamento que a gente aproveitasse esse pouco tempo que a gente tem, já que nós fizemos tantas audiências na cidade do Rio de Janeiro, que a gente aproveitasse esse tempo para interiorizar essas audiências, né? Então, aí, colocar aqui em votação, a deputada Zeidan já disse que libera a possibilidade de acontecer em Nova Iguaçu e Quissamã. Então, acho que a gente pode sair daqui, como primeiro encaminhamento, a aprovação imediata de Duque de Caxias e Campos. Por quê? Duque de Caxias tem uma visita feita pela deputada Mônica Francisco, falando da situação difícil da Delegacia de Mulheres ali, né? Os dados, havia na Baixada a ponderação de Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Como a deputada Zeidan já abriu mão e a deputada Mônica trouxe o encaminhamento de Caxias, então eu queria aprovar Duque de Caxias. E há um encaminhamento também de Campos ou Quissamã. A deputada Zeidan já abriu mão aqui
de Quissamã. Então, nós temos que ir obrigatoriamente a Campos. Houve uma situação complicada na Delegacia de Mulheres de Campos, né? Houve uma mobilização da comunidade, então nós temos que ir obrigatoriamente. Isso chegou a todos os gabinetes, chegou ao gabinete da deputada Zeidan, ao gabinete da deputada Mônica, ao meu gabinete, eu também encaminhei, inclusive, para a Polícia Civil. Então, a gente tem aí que fazer esse encaminhamento. Então, podemos aprovar Caxias e Campos? Como vota a deputada Zeidan? Não aprovado. Deputada Mônica? Favorável. Deputada Marta, favorável. Quais são os outros que a gente tem aqui? Petrópolis ou Nova Friburgo, São Gonçalo ou Maricá e Barra do Piraí. Então, Petrópolis ou Nova Friburgo. Como vota a deputada Mônica? Petrópolis. Como vota a deputada Zeidan? Eu voto para Friburgo. Então, eu vou acompanhar. Tá? Eu pedi a Adriana, solicitei, agora a Adriana está fazendo ali, em relação também a Maricá e São Gonçalo. É diferente, né? Eu pedi só para ela fazer uma porcentagem, porque os dois têm praticamente uma taxa igual de tentativas, Friburgo e Petrópolis. Pois é, muito próximo. Então, ela está preparando ali, só para a gente ter uma noção, de acordo com o número de população. Eu queria propor, presidente, a gente discutir Maricá e São Gonçalo. Então, vamos para Petrópolis. A gente acompanha, então, o voto da deputada Mônica Francisco. Quer fazer alguma? As assessorias podem fazer suas intervenções para contribuir, tá? Então, já temos aprovado Duque de Caxias, Campos e Petrópolis. E aí temos aqui Maricá, São Gonçalo. Essa eu gostaria de fazer uma intervenção. Primeiro, uma pergunta. Poderíamos fazer nos dois municípios, porque eu considero os dois municípios importantes. Segundo a taxa de tentativas, eles estão equiparados. Como é que a gente fez isso? Proporcionalmente. Maricá tem de tentados 31% e São Gonçalo 28%, de acordo com o número de populacional, porque São Gonçalo é muito grande. Mas São Gonçalo é um município muito importante. E Maricá, a minha defesa por Maricá é a inovação do trabalho que a gestão pública, enfim, tem iniciado lá com o fórum, com a delegacia, né, com a Polícia Civil, e eu considero os dois municípios importantes. Se a gente tivesse essa habilidade de inserir mais um município, eu ficaria muito feliz, porque eu não gostaria de retirar São Gonçalo, que é um município grande, tem uma dificuldade muito grande, né, de políticas públicas, e seria muito importante que a CPI registrasse os dois municípios exatamente pelo contraponto. Um tem a política pública sendo iniciada com inovações que eu gostaria que constasse no relatório, e São Gonçalo, que carece desse tipo de ação. Deputada Mônica, me permite o encaminhamento? Então, vamos pensar assim. Vamos conduzir São Gonçalo, pensando em São Gonçalo na região leste. E aí eu quero trazer aqui a preocupação com Itaboraí, tá? Porque Itaboraí, eu acho que Itaboraí pode não aparecer no dado, mas a gente pode fazer em São Gonçalo, chamando os municípios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo. Porque Itaboraí foi, né, alvejado, talvez seja o melhor termo, com a questão do Comperj, a gente faz votos, eu faço parte aqui da CPI da crise fiscal. Na sexta-feira foi assinado um termo de ajuste de conduta, que é resultado de uma intervenção muito forte do Ministério Público, e a gente espera verdadeiramente que a gente possa construir aí essa questão de trazer para a discussão de São Gonçalo também Itaboraí. Então, falo isso para, na hora da gente, falando sobretudo com a secretaria da comissão, para que a gente faça Niterói, se assim ficar decidido, Niterói e Itaboraí. E vamos, já que a deputada Zeidan também foi tão gentil e tão correta nas suas colocações, vamos pensar em Maricá, trazendo a região dos lagos. Perfeito. Tá? Então, a gente traz Maricá, e pensando aí em obrigatoriamente chamar a delegada da delegacia de Cabo Frio, tá? E também
pensando ali em chamar os delegados daquela região ali, puxando Maricá, né? Aí a gente vai, Saquarema, a gente vai construir ali, né, daquela região, tá? Então, nós temos aqui 4 cidades escolhidas: Campos, Duque de Caxias, Maricá, São Gonçalo, né? Isso. Petrópolis. E aí acho que valeria a pena pensar em Barra do Piraí, que seria a única região que a gente não iria, tá? Que é a região do Sul Fluminense. Pensando em Barra do Piraí, porque Barra do Piraí é a região que aponta ter mais dados. Mas eu queria pedir à secretaria que olhasse os dados de Volta Redonda. A mim me chama muita atenção que Barra do Piraí tenha dados maiores do que Volta Redonda, né? E nessa construção não pode deixar de trazer Volta Redonda e não pode deixar de pensar também em Resende, porque Resende tem um núcleo de atendimento à mulher. Então, a gente fecharia aí essas 5 regiões e queria pedir autorização, 6, obrigada, e queria pedir autorização das senhoras deputadas para a gente avaliar os dados estatísticos de Volta Redonda. Se Volta Redonda tiver dados maiores, transferir para Volta Redonda e a gente informalmente fazer essa mudança depois dessa pesquisa voltar, resolver. Então, vamos lá, decidimos. Campos, Duque de Caxias, Maricá olhando para a região dos lagos, São Gonçalo trazendo Niterói e Itaboraí, Niterói, Itaboraí, Tanguá, né, aquela região, Petrópolis trazendo Petrópolis e Friburgo e Teresópolis, e Barra do Piraí olhando para o Sul Fluminense. É fundamental que a gente... primeiro, deixa eu perguntar aqui, como vota a deputada Mônica Francisco? Favorável. Deputada Zeidan? Favorável. Agora, pedir aqui à secretaria e aos senhores deputados, porque me parece que não haverá possibilidade da gente fazer outro dia que não seja sexta ou segunda, né? Então, queria já pedir para ontem, né, que essas Caxias e São Gonçalo, talvez a gente pudesse fazer num dia de semana, né? Terça-feira, né? Aí tem que ver com as senhoras deputadas se presidem alguma comissão e qual a reunião da comissão, que aí a gente acha que pode fazer de 9 a 1, por exemplo. Às terças eu tenho problema com a CPI da Enel, mas então a gente pode fazer as quartas. Por exemplo, sabe o que a gente poderia fazer? Utilizar o dia de quarta-feira. Quarta-feira todos estão comprometidos. Então, tentar colocar Caxias e São Gonçalo numa quarta-feira, tá? E depois, os outros dias, talvez até Maricá, daqui a Maricá, em quanto tempo a gente faz? 40 minutos, uma hora. Então, vamos tentar colocar engarrafamento. Caxias... Não, mas aí a gente... Pois não. Obrigada, boa correção, querida. Então, vamos tentar colocar Caxias, São Gonçalo e Petrópolis na quarta-feira. E os outros campos será impossível de fazer na quarta-feira. Barra do Piraí também será impossível. E Maricá a gente tenta também fazer, de repente, numa quarta-feira também, se não for possível, numa sexta. Agora, fundamental, então, a gente buscar imediatamente com essas câmaras de vereadores, né, a possibilidade de fazer essas audiências logo. E vamos, então, uma tentativa de organizar... Só uma questão de ordem, claro. Deputada, nessa solicitação que a senhora menciona das delegacias, né, dos delegados e delegadas das regiões em que a gente vai realizar as audiências, que também todo o pessoal de apoio técnico, do serviço social, sim. Dos quando a gente fala, na verdade, a gente tem que chamar, já lembrando aqui, muito boa colocação feita pela deputada Mônica, nós temos que pensar nas delegacias, no Ministério Público, exato, na Defensoria, no Poder Judiciário, se houver ali vaga da violência contra a mulher, se não houver, a minha sugestão, centros de referência, abrigos, né? Então, até quero pedir, deputada Mônica, que as assessorias até contribuam com essas indicações, né? Ótimo. Tá? Que a gente pode estar fazendo.
O juizado, eu tenho minha dúvida, mas acho que tem que convidar, porque eu sempre fico muito preocupada quando a gente traz o juizado que não é da violência, porque eu acho que tem um olhar diferenciado, mas acho que deve convidar, né? Tem que encaminhar o poder. Então, lembrando, e aí o que eu quero sugerir à secretaria da comissão? Vamos tomar como base aqui Duque de Caxias. Fez o elenco de todas as pessoas, passa pelo zap da assessoria para ver se as assessorias querem contribuir com alguma indicação, tá? Que às vezes a assessoria pode ter alguma indicação. Pois não. Tudo pensando em âmbito regional. Então, pensando aí nos municípios daquela região. Pensar em Caxias, pensar em Nova Iguaçu, pensar em todo mundo. E já pensar na possibilidade da gente estar fazendo a nossa primeira audiência pública na quarta-feira, dia 28. E aí já tentar fazer uma na quarta-feira, 28, e uma no dia 30. Então, já pensar no dia 28 de agosto, depois ir pensando setembro, porque nós temos deixa eu ver aqui setembro, como será. Pode. Mas, por exemplo, se não tiver liberada a Câmara, a gente tem que buscar em outro lugar, né? A gente tem 5 quartas-feiras e 5 sextas-feiras. Nós temos que fazer esses 6 municípios. Só uma questão, deputada, dia 30 eu não estarei no Rio de Janeiro. Então, só para lembrar. Tá. Então, temos que tentar fazer quarta-feira, Caxias, numa data em que a deputada Mônica possa estar presente. Aí a gente tem que ver, amigo, o que se tiver liberado Campos, a gente vai para Campos. Se tiver liberado Maricá, a gente vai para Maricá. Se tiver liberado Barra, o que for mais fácil. Então, não faremos Campos. Dia 28, sim. Ok, Caxias. Então, vamos tentar, sabe fazer o quê? Vamos tentar fazer, dia 30, Barra do Piraí. Boa. Tá? E vamos deixar para fazer Campos e Caxias com a deputada Mônica Francisco. Eu gostaria da presença da deputada Mônica Maricá. Todo mundo quer a deputada Mônica Francisco, com essa, não só com a sua competência, mas com seu charme. Assim eu vou ficar vermelha, deputada. Mas pode ficar. Bom, acho que fizemos... Não, o cabelo dela é quase um ato de violência com a gente, né? Que é tão charmoso que é quase um ato de violência. Queridas, então vamos lá. Então ficou acertado. Campos, Duque de Caxias, Maricá, pensando na região dos lagos, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Petrópolis, pensando em Nova Friburgo, em Teresópolis, e Barra do Piraí, pensando na região sul fluminense. Isso nós não poderemos, em hipótese nenhuma, ter audiência depois do dia 30 de setembro, tá? Em hipótese nenhuma. Por quê? Porque embora a deputada Zeidan já esteja fazendo o relatório, ela precisa de minimamente aí 20 dias para poder concluir, fazer as suas alterações. Para esse relatório, realmente é muito importante a participação de toda a assessoria, porque a Adriana faz o relatório e eu também faço. Eu dou destaque nas minhas anotações para os projetos de lei, para as recomendações, mas sempre pode passar alguma coisa que Mônica não pegou, eu não peguei. Então, é muito importante que vocês sentem para congruir, né? Trocar as ideias. Perfeito. Eu vou passar as minhas, já deixo com a Adriana. Deputada Mônica, para as suas considerações finais. Só agradecer a condução de Vossa Excelência, a presença da deputada Zeidan, que faz muita falta sempre. Dizer que é uma honra fazer parte dessa CPI e torcendo muito para que essas audiências sejam producentes, né? Que a gente consiga mobilizar e tentar minimamente minorar essa situação tão difícil. Mas eu gostaria só de fazer uma observação de que sugeria Vossa Excelência, logo no início da CPI, que, ao final, na apresentação do relatório, nós pudéssemos trazer a essa casa a apresentação de uma peça chamada Por Elas, que é uma peça produzida por mulheres do Tribunal de Justiça, na verdade, uma funcionária do Tribunal de Justiça, que também é diretora de teatro, produziu, a partir de peças, né, de processos, de casos de feminicídio,
essa peça por elas. Então, a minha sugestão é que, para que façamos, não é uma peça pesada, é uma peça que chama a reflexão, mas que também é bem interativa, que a gente possa trazer para essa casa, até para dar uma leveza na apresentação do relatório, e mobilizar também as mulheres que nós ouvimos e a população para estar nessa casa na apresentação do relatório e finalizando com essa peça. Então, gostaria de sugerir a essa CPI, pedido e sugestão já feita a Vossa Excelência logo no início, para que a gente possa trazer essas mulheres também que têm se debruçado sobre esse tema para representá-lo e também acompanhado, muitas das vezes, julgamentos e as ações do Tribunal de Justiça. Deputada, eu quero te pedir desculpas, porque realmente eu não me lembrei desse fato, quero agradecer a sua observação. Eu acho que é pertinente, a gente vai colocar em votação, acho super interessante. Há um ato formal, que é, primeiro, a aprovação na comissão e depois a aprovação em plenário, né? Há um ato formal, e eu quero, então, já tenho certeza que vamos aprovar essa sugestão, pedir que a assessoria da deputada Mônica, acompanhado da secretaria da comissão, faça já uma interlocução com a área de cultura daqui, da Alerj, tá? Presidente, se a gente conseguisse uma data no plenário para esse final, porque a gente tem que ver o que é preciso, né? Acho a ideia do plenário perfeita. A gente tem que ver quais as tratativas que a gente tem que ter aqui com o Departamento de Cultura, do que precisa a organização da peça, qual o tipo de espaço, se o plenário por si só pode, se não pode, né? E aí a gente pode estar fazendo isso. A gente tem um outro espaço que também é muito interessante, que é o Salão Nobre, né? Que cabe bastante gente. É um lugar que cabe por volta de 200 pessoas. Nós fizemos aqui na legislatura passada o lançamento de uma Comissão Especial de Empoderamento da Mulher na Política e no Esporte, e deu uma audiência super bacana, com a presença da deputada Benedita, da senadora Ana Amélia, né, da deputada Soraya. Então, foi bem interessante. Acho que a gente pode construir isso sem problema nenhum. Quero só pedir que a sua assessoria, com o André, secretário da comissão, né, verifique. É possível fazer no plenário? Eu acho que é. Tem que fazer o quê? Um pedido? A gente faz o pedido para ver o que precisa o grupo, né? Ele também provavelmente tem um calendário. Então, ver o que é pedido feito, e a gente já pode pedir mesmo antes da deliberação. Só para responder a Vossa Excelência e a deputada Zeidan e as nossas assessorias, nós já tivemos uma conversa com a diretora da peça, a gente teve uma pequena reunião com ela, e o meu desejo era sugerir que nós recebêssemos a diretora, que é funcionária do Tribunal de Justiça, estava esperando um momento oportuno para fazer essa sugestão, de que nós, membros da CPI, recebêssemos, e não só, mas convidar as deputadas da casa para que fizéssemos um encontro de 1 hora, 1h30, com a diretora da peça, algumas atrizes da peça, para que elas pudessem nos falar. Na verdade, o plenário seria, e foi uma excelente sugestão, inclusive nós falamos sobre isso, não precisa muita coisa, não tem cenário, são só as mulheres mesmo, né, fazendo essa representação. Então, acho que seria pertinente recebermos numa conversa, uma tarde, num horário oportuno, a diretora. Com muito gosto, como dizia minha mãe. Diz minha mãe ainda. Só para te dizer o seguinte, a única coisa que eu peço é que a gente permita que essa semana a gente verifique com a Comissão de Cultura, tá? Comissão de Cultura não, com o Departamento de Cultura, e a gente já poderia deixar agendado que na próxima quarta-feira, já que nós temos reservado nas nossas agendas a possibilidade da quarta-feira, e não haverá audiência pública, a gente pode, quem sabe, construir um café da manhã, me incumbo disso. Sugerir, então, a presidente, pegando a carona da nossa deputada, eu iria fazer uma surpresa, quer dizer, vou fazer em Maricá. É um grupo de balé de São Gonçalo, que é uma coreografia emocionante. Eu chorei quase que a coreografia inteira, e aí eu poderia aproveitar e convidar, né? Claro que é de jovens,
Eles estudam, mas trazer uma parte do grupo nesse café da manhã. Com certeza, a gente verifica. A coreografia, Minha Dor Não Sai no Jornal. Nossa, então é muito bonito, a gente chora. Vamos então tentar organizar isso aí, tá? A última parte você precisa, com a assessoria da deputada Mônica, procurar o Departamento de Cultura. Não, ela quer trazer para este encontro, que seria em tese quarta-feira de manhã, isso. Ela queria também trazer um grupo do balé que tem em Maricá também para poder se expressar. Tá bem? Eles são de São Gonçalo, o grupo. São Gonçalo. Mas já é para performance ou seria para falar sobre a... Não aqui para o café da manhã, mas lá eles vão fazer a performance. Lá nós vamos fazer no auditório que tem teatro, com linóleo para eles dançarem. A gente vai fazer uma coisa bonita para receber todas. Verifica se a... Não pode ser aqui, é melhor tentar aqui do que tentar a biblioteca. Eu acho que aqui... Porque de repente a biblioteca não está liberada. Aqui já está liberada. A estrutura mesmo é mais café fácil. Nós cotizamos, eu não sei se a LERJ disponibiliza, Não, poderíamos ver, né? Não, Aqui a gente eu acho resolve que entre a bom gente. tamanho, a gente faz um cafezinho. Isso, cada um traz um. Bota uma mesinha, um café. Vamos convidar todas as deputadas. Eu acho a biblioteca mais aconchegante. Vê como é que está a café da biblioteca. manhã. Pergunta se a gente pode botar lá um cafezinho com biscoito, alguma coisa assim. Ou até o Salão Nobre, né, deputada? Pode ser também. Vê como é que está esses espaços. É que eu acho que o Salão Nobre tem que fazer requerimentos. A biblioteca tem uma mesa grande. Não, mas acho que tem que ir para plenário, não sei. O Salão Nobre? Eu não sei. Vê isso e me diga, por favor, no máximo amanhã de manhã, para a gente organizar tudo. Tá bem? Então, mais alguma ponderação, deputada Zeidan, deputada Mônica? As assessorias querem contribuir, por favor? Não? Então, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Muito obrigada. Obrigada.